Oi, pessoal! Vim mostrar para vocês então as alterações da LDB, alterações e acréscimos, tá? Que ocorreram agora em 2021. Nessa aula a gente vai falar então um pouquinho sobre esses acréscimos e as alterações da LDB. O primeiro acréscimo foi no artigo 3º, tá? Que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Foi acrescido um dos princípios. O 14º princípio, então. Antes a gente tinha 13 princípios, agora a gente tem 14, tá? Não podem esquecer, 14 princípios. E é respeito à diversidade humana, linguística, cultural, identitária das pessoas surdo-cegas e com deficiência auditiva, tá? Então foi incluído aqui em 2021. Ainda, a gente tem uma alteração no artigo 26, eu vou minimizar minha foto para ficar melhor. No artigo 26, então, os currículos de educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio, eles devem ter uma base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. E no parágrafo 9º, a gente tinha um item, né, que falava então ali sobre os conteúdos relativos aos direitos humanos e prevenção das formas de violência, e ele mencionava que era violência contra a criança e adolescente. Agora, com essa alteração, ficou da seguinte maneira: conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, contra o adolescente e a mulher. Então, foi essa parte aqui, ó, que foi acrescida, mas vale a pena a gente ler bastante, tá? Porque às vezes a gente tá resolvendo a questão e a gente vai por exclusão, tentando encontrar erros, né? E se a gente lê esse parágrafo aqui em uma alternativa, a gente não vai encontrar erro nele, tá? Claro que agora a gente tem que botar na cabeça que foi acrescido e a mulher. Aí se a gente vai olhar esse parágrafo antigo, a gente vai verificar que tem um erro porque tá faltando, tá? Ele tá, então, incompleto, então, ele tá faltando alguma coisa ali. Seria, então, incluídos, tá? Como temas transversais nos currículos que trata o caput, aqui que é educação infantil, então, ensino fundamental e ensino médio. E também tem que ser observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Outro acréscimo que a gente teve foi o capítulo 5, tá? O capítulo 5A, o 5º A, então, da educação bilíngue, que aqui a gente vai tratar de uma modalidade da educação. Então, a gente tinha 7 modalidades, agora a gente passa a ter 8 modalidades de ensino, tá bom? O artigo 60A, então, ele vai trazer pra gente que entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos dessa lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, a Libras, como primeira língua, então, e em português escrito como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com alta habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, optantes então pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Ainda, no parágrafo 1º desse mesmo artigo, ele fala que haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional especializado bilíngue, para atender então às especificidades linguísticas desses estudantes. No parágrafo 2º, fala que a oferta de educação bilíngue de surdos terá início ao 0 ano, tá? Na educação infantil, então, e se estenderá ao longo da vida. Esse item aqui é bem interessante que pode aparecer, né? Muitas bancas gostam de cobrar datas, idades, números. O parágrafo 3º fala que o disposto no caput, então, desse artigo será efetivado sem prejuízo das prerrogativas da matrícula em escolas e classes regulares, de acordo, então, com o que decidir o estudante ou o que couber seus pais ou responsáveis, e das garantias previstas, então, na Lei 13.146, de julho de 2015, que é o Estatuto, então, da Pessoa com Deficiência, tá?
que inclui para os surdos oralizados o acesso às tecnologias assistivas. Então é bem completo aqui, esse capítulo vai estar falando sobre educação bilíngue, como ela tem que ser ofertada, qual a etapa que vai ser ofertada, como que vai ser ofertado, o que precisa, sabe? Ainda no artigo 60b, que é desse mesmo capítulo, a gente vai ter o seguinte: além do disposto no artigo 59 desta lei, os sistemas de ensino eles vão assegurar aos educandos surdos, surdos cegos com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou outras deficiências associadas, materiais didáticos, tá? E professores bilíngue com formação e especialização adequada em nível superior. Outro item interessante, tá? Pra gente conseguir, então, aí compreender. Os professores vão ter que ser especializados, então, em nível superior, tá? Então, é necessário. E seria um item bem interessante também para ser cobrado, né, nos concursos. No parágrafo único, fala que nos processos de contratação e de avaliação periódica dos professores, a que se refere o caput desse artigo, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas. Então, pelo que dá para a gente entender desse parágrafo também, é que ao contratar-se, tá, os professores para dar essas aulas, então, para essa assistência, teria que ser ouvido, sim, representatividades de pessoas surdas. Então, algumas associações ali, alguém que conheça, né, a língua, ou que seja surdo mesmo, tá? Que precise usar, tá? Então, tem esse item também, que é bem interessante, porque mesmo que a pessoa é formada em nível superior, às vezes ela não é fluente, digamos assim, na Libras, né? Então, seria interessante serem ouvidas nessas entidades representativas dos surdos. O artigo 78A, então, nesse aqui ele vai trazer pra gente os métodos, tá? E os objetivos para essa modalidade de ensino, tá? E também mostrar que são necessários programas e também materiais, tá? Adequados para que ocorra essa modalidade. Então, não basta você ofertar, você precisa também dar esses outros suportes, né? Os sistemas de ensino, então, em regime de colaboração, eles desenvolverão programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos estudantes surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, com os seguintes objetivos. Então, esses programas vão ter alguns objetivos. Item 1. Proporcionar aos surdos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades e especificidades e a valorização da sua língua e da sua cultura. O objetivo 2, garantir aos surdos o acesso às informações, tá? E conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas. No artigo 79C, a gente vai ter que a União ela vai ter que apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação bilíngue e intercultural às comunidades surdas, com o desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa. Então, basicamente, o que eu tinha falado anteriormente, né? Que não basta você ofertar, você precisa, sim, então, estar apoiando, estar junto, estar dando todo o suporte necessário. O parágrafo 1º fala que os programas eles vão ser planejados com a participação das comunidades surdas, de instituições de ensino superior e de entidades representativas de pessoas surdas. No parágrafo 2 tem que os programas a que se refere este artigo serão incluídos no Plano Nacional de Educação, então, e eles têm os seguintes objetivos. 1. Fortalecer as práticas socioculturais dos surdos e a língua brasileira de sinais, a Libras. 2. Manter programas de formação de pessoal especializado, tá? Formação, então, para pessoal especializado, destinados à educação bilíngue escolar dos surdos, surdos cegos com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas. Objetivo 3. Desenvolver currículos, métodos, formação e programas específicos, neles incluídos os conteúdos culturais,
correspondentes aos surdos. E objetivo quarto, elaborar e publicar sistematicamente o material didático bilíngue específico e diferenciado. No parágrafo 3º, a gente tem que, na educação superior, então, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos estudantes surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, efetivar-se-á mediante a oferta de ensino bilíngue, então, e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. Ou seja, na educação superior também, como dizia lá no artigo, é dos 0 anos ao longo da vida, tá? Ao longo da vida. Então, é toda educação básica, educação superior, ao longo da vida, essa modalidade, né? Seria isso, então. Vou voltar aqui com a minha imagem para dar tchau para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, então deixem um like, comentem aí embaixo qual assunto vocês querem ver por aqui no canal. Eu tô voltando, então vou trazer bastante conteúdo relacionado a concursos e estudos para concursos. E se ficou alguma dúvida desse material também pode comentar. Tchau, tchau e até a próxima!